Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tecnologia Portuária TP Notícias hoje para falar de um assunto muito especial, né, Larissa? Isso aí, em formato diferente. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial para falar para vocês sobre o quê? Nós vamos falar sobre o API Módulo Recintos, que um tempo atrás vocês viram no nosso canal que nós fizemos um vídeo falando sobre isso. Nós explicamos sobre a obrigatoriedade, né? Nova data de obrigatoriedade. Passou a ser a partir do dia 1º desde o dia 1º de dezembro. Passou a ser obrigatório. Trouxemos aqui hoje, então, para falar sobre o API Módulo Recintos e um outro produto também relacionado ao assunto, o Account Manager da T2S Tecnologia, Soluções e Sistemas, Gustavo Modesto. Tudo bem? Boa tarde, Ari. Boa tarde, Larissa. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Espero conseguir esclarecer a dúvida aí de vocês. De todo Com mundo. certeza, de todo mundo. A gente recebeu alguns comentários aí, né? Algumas mensagens nas nossas redes sociais. Lembrando que o nosso vídeo sobre a API Módulo Recintos vai estar aqui na descrição. Então, se você não viu, depois desse vídeo, dá uma passada lá, já deixa o like. Mas deixa bem frisado que é depois desse vídeo aqui, Isso aí. tá? Não vai sair desse vídeo agora, espera terminar, vai estar lá na descrição ou aqui no card, aqui em cima, é só clicar, aí você pode assistir à vontade, mas assiste esse primeiro. Isso, e aproveita e compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, para quem você conhece que tá passando, trabalha em algum recinto alfandegado e tá passando aí por essa parte de obrigatoriedade da API, vai ser muito interessante para quem tá assistindo. Aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, dá aquela moral pra gente, beleza? E vamos ao que interessa, né, Gustavo? Primeiro, Gustavo, fala um pouquinho de você, qual que é a sua função lá na T2S. Beleza, eu tô na T2S desde 2017. Legal. Entrei como analista comercial. Desde então, venho cuidando do departamento comercial de forma geral, mais da parte de propostas mesmo. E agora assumi mais essa responsabilidade de ficar à frente do time, cuidar principalmente dos contratos, manter os contratos que a gente já tem e, claro, sempre tentando adquirir mais alguma coisa, mas a principal função hoje é manter o que a gente já tem lá hoje. E a gente sempre comentou aqui, agora há pouco, sobre o nosso vídeo que nós fizemos, sobre o Recintos, mas para quem não assistiu ainda e vai ver depois, claro, Sim. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a API Módulo Recintos. A API Módulo Recintos, ela veio para substituir o ADE02, o ato declaratório da CONA-COTEC de 2002. E a mudança é bem simples. O ADE02, ele já pedia para todo o recinto alfandegado disponibilizar informações de entrada e saída de pessoas, veículos e carga. Basicamente esses três, só que são 22 eventos hoje, né? Então, mas tudo gera em torno dessas principais informações, pessoas, veículos e carga. Toda a movimentação que acontece dentro dos terminais. Exato. E qual que é a principal diferença? O Recintos, ele veio para substituir o ADE. No ADE, cada recinto alfandegado tinha o seu próprio sistema, né? Então, muitas vezes eles desenvolviam, ou então contratavam soluções terceirizadas, mas cada terminal, cada recinto alfandegado tinha a sua própria solução. Então, cada um fazia do jeito que achava... Sim, que devia, não tinha um padrão. A Receita, na verdade, padronizava a forma que essa informação tinha que ser disponibilizada, só que o consultor da Receita, o fiscal da Receita, ele tinha que acessar o sistema do terminal. E aí cada sistema era acessado de uma forma, eles utilizavam o certificado digital, né, o eCPF, mas eram sistemas diferentes, a estrutura era diferente. Por mais que as informações fossem um pouco padronizadas, a estrutura do sistema às vezes era bem diferente. Certo. E aí o Recintos, ele veio para centralizar isso tudo no Syscomex, no portal único Syscomex. Então eles criaram uma API, que é basicamente uma porta de entrada para envio de informações para o Syscomex. Então, ao invés do fiscal da Receita acessar individualmente cada um desses sistemas de cada recinto alfandegado, eles centralizaram tudo no Syscomex e aí os recintos enviam essas informações para lá de uma forma bem mais padronizada, né? São 22 eventos hoje e aí eles recebem essas informações lá no sistema deles, no sistema da Receita Federal. Lembrando aí pra galera também que o portal Syscomex é feito pelo governo federal, Exatamente. Da Receita Federal. Exatamente. E também a gente teve, desde fevereiro, começou aí a data de obrigatoriedade, então a gente teve em fevereiro, teve uma data, depois em junho a gente teve outra alteração. Só esse ano, né? E agora temos a terceira que encerrou no dia 30 de novembro, a partir de 1º de dezembro tornou obrigatório. O que isso significa? Agora a API ela entrou em produção.
No dia 13 de novembro de 2022, a API foi publicada em produção. Então, já está sendo trabalhado dados reais e as informações já estão, de fato, sendo enviadas para a Receita Federal. Legal. Então, a partir do dia 1º de dezembro, que foi a data de corte que a própria Receita Federal estipulou, todo o Recinto Alfandegado já é obrigado a enviar essas informações para lá. Tá? Assim, começou a primeira portaria foi lá em 2019. Né? Eles disponibilizaram primeiro 11 eventos, né, em ambiente de teste, então a gente já conseguia simular alguns envios. Depois, se eu não me engano, em dezembro de 2020, eles disponibilizaram outros 11 eventos. E aí foi adiando, porque cada um desses eventos é um endpoint na API. Né? Então, durante esse período que eles foram adiando o prazo, houveram mudanças nesses endpoints. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho que informar todo mundo que entrou. Então, eu tenho que passar o nome completo, o CPF, a data, a hora que entrou. Então, esse conjunto de campos, que são um conjunto de informações, na verdade, vai ser um evento. E esses eventos sofreram mudanças durante o processo. Então, digamos, era para enviar o CPF e o nome completo. O nome e o último nome. Não, agora não é o nome e o último nome, é o nome completo. Então, na verdade, foi adiando para poder se adaptando. Exato. Para poder dar tempo de todo mundo se adequar. Exato. Eles foram aprimorando, né, os endpoints, né, os eventos, e aí até chegar agora na data final, onde eles conseguiram efetivamente publicar em produção, pra gente conseguir, para não ser mais eventualmente enviado. E quem não se adaptar, quem não tiver padronizado, quem não estiver de acordo com essa nova data, não se adequou, não está usando ainda a API do módulo Recintos, o que acontece? A Receita Federal vai entrar em contato? Assim, não está bem definido ainda. Por exemplo, a obrigatoriedade começou no dia 1. A maioria dos recintos não se adequaram ainda. E vai incorrer em multa. Agora, não está definido realmente, se quem não se adequou até agora já vai multar, ou quanto vai ser, isso pelo menos... Ou se vai ser só uma penalidade antes, ou como vai ser. Mas alguma coisa incorre multa, né? Mas quanto como que vai ser aplicado, ainda não está bem definido. Então, galera, tem que ficar prestando atenção aí, porque a qualquer momento agora já é obrigatório. Então, eles já estão avisando já faz tempo. Então, a pessoa tem que ficar ligada, tem que seguir as regras antes que... Em tese, as pessoas já deveriam estar prontas, os terminais deveriam estar prontos desde fevereiro, quando foi a primeira data, né, que foi anunciada, né? Até ano passado, né? Em outras datas. Semestres passados. Que o primeiro adiamento esse ano foi para fevereiro, né? Sim. Por que eu acho que muitos recintos esperaram até agora para se adequar? Porque houveram muitas mudanças no meio do caminho. Então, existe um esforço para você construir esse sistema, essa integração. Então, muitos recintos falaram, eu vou gastar esse esforço agora, para lá na frente eles mudarem alguma coisa, eu ter que refazer. Então, acho que eles estavam evitando o retrabalho. A gente mesmo, da T2S, é que a gente tinha uma equipe dedicada para fazer essas mudanças. Então, a gente não sofreu tanto com isso e conseguiu deixar o sistema redondo antes da obrigatoriedade. Mas eu acredito que os terminais tenham um pouco desse receio de, a minha equipe está dedicada para um projeto crítico. Não que esse não seja, mas um projeto crítico que já está bem definido. Eu vou parar, vou mudar essa minha força de trabalho para cá, para talvez ter um retrabalho lá na frente. Então vamos esperar a Receita confirmar como que vai ser feito. Exato. Porque, você imagina, adiando desde 2019. Para todo mundo, vai adiar de novo. Né? E dessa vez não aconteceu. Então, fica aí o recado. E aproveitando o gancho, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes. A T2S tem um produto específico para esse tema, para esse De que forma que a T2S pode ajudar, então, e qual é esse produto? Certo. A gente tem sim um produto, ele chama T2S Recintos, e a ideia desse produto é integrar o recinto alfandegado com a API da Receita Federal, a API Recintos. Então, como é que funciona basicamente a arquitetura? Você imagina que tem, de um lado, o recinto alfandegado, e aqui no recinto alfandegado ele tem diversos sistemas. Cada sistema tem uma fonte de dados. No meio do caminho, a gente tem o T2S Recintos e do outro lado tem a API da Receita. Como que funciona esse middleware, né, esse sistema da T2S? Ele vai pegar as informações das bases de dados do terminal, a gente tem uma API para receber essas informações, então a gente recebe essas informações, grava numa base de dados centralizada, então a gente vai ter, digamos que o terminal tenha, 3 ou 4 fontes de dados, que normalmente é o sistema de controle de acesso, tem o TOS, que é o Terminal Operating System, que é o sistema de operação do terminal,
tem o próprio ERP, né, balança, scanner. Então, todos esses sistemas, eles têm algumas informações referente a alguns eventos que a Receita pede. Então, a gente pega todas essas informações, centraliza numa base do T2S Recintos, e a gente já tem um serviço integrador que consulta essa base periodicamente, cria os eventos, monta direitinho a estrutura do evento e manda para a API Recintos. Então, isso é uma estrutura que já tem pronta do T2S Recintos. Legal. Além disso, a gente tem um portal de acompanhamento. Então, você consegue acessar o sistema, né? A pessoa lá do recinto que é responsável por esse assunto, ele acessa o portal, ele tem acesso a um dashboard com uma série de relatórios, então ele consegue acompanhar a fila de eventos, os eventos que já foram enviados, os eventos que foram recusados e precisam de algum tipo de reenvio, algum tipo de ajuste para reenviar. Então, ele consegue acompanhar esses envios. Além de acompanhar esses envios, a gente também tem uma ferramenta de contingência. Então, esses eventos eles podem ser criados manualmente. Tá? Então, ele vai acessar uma tela, vai pegar lá o evento de entrada e saída de pessoas. Ele vai poder cadastrar essas informações na mão e mandar. Não é o ideal é que seja automático, para evitar erro. São muitas informações, mas tem esse mecanismo de contingência. Tanto do envio manual, quanto da importação de uma planilha, né? Uma planilha Excel, um XLSzão lá básico que ele faz o upload no sistema e essa planilha já tem os dados do evento e automaticamente já envia essas informações para a Receita. Bem prático, né? Então, na prática, o T2S Recintos acaba sendo aí o mediador, sempre o terminal ou o recinto, então fique preocupado com isso, porque a T2S vai fazer esse trabalho para ele. Exato, tanto de integração quanto de acompanhamento. A única ponta que fica solta aí é a primeira etapa lá da arquitetura, que é pegar as informações das bases de dados do terminal, do recinto alfandegado. Por quê? Cada recinto alfandegado trabalha com um sistema diferente. Então não tem como a gente padronizar isso. Isso é algo que tem que ser desenvolvido sob demanda. E como é que funciona? Qualquer terminal pode ter o T2S Recintos? É só terminal portuário? Não, então? Qualquer recinto alfandegado. Um armazém, retroporto, porto seco, porto molhado. E vamos supor que assim, eu sou um recinto alfandegado, eu quero ter o T2S Recintos. Como é que eu faço? Tem uma pessoa que vai até lá, coloca um analista para ele ficar alocado lá e fazer uma análise, um estudo, como é que funciona? Ou pode ser remoto. Pode ser remoto, Hoje em dia, né, com trabalho híbrido. Hoje em dia é tudo remoto. A gente trabalha com os dois formatos, existe eventualmente a necessidade de, durante o Go Live, né, que é a implantação do sistema, ir alguém lá. Mas como é um sistema muito simples, muitas vezes nem precisa ter alguém presencial, né? Dá para fazer esse acompanhamento todo remoto. A primeira etapa do processo de implantação do T2S Recintos é a análise de aderência. Então, na análise de aderência, a gente vai, por exemplo, se for um terminal de granel, ele não precisa atender os 22 eventos, porque tem evento que é específico para container. Né? Legal. Então, nessa análise de aderência, a gente vai ver primeiro quais são os eventos que aquele recinto alfandegado precisa atender, né? A gente vai, junto com os key users lá, os usuários dos sistemas, mapear as fontes de dados. Então, eu vou pegar, são 4 fontes de dados, vai levar tanto tempo para desenvolver essas rotinas de extração, considerando que você precisa se adequar a 18 eventos, por exemplo. Então, a gente faz isso, e também algumas outras customizações. Por exemplo, tem terminal que o usuário acesse o sistema não com login e senha, mas que ele possa acessar com a conta do Google ou com uma conta própria com o e-mail dele da empresa. O sistema acaba se adaptando ao que o recinto pede. Isso. O sistema ele tem uma versão default, né, com algumas funcionalidades que são aquelas que eu contei para vocês. Mas existe a possibilidade da gente customizar, porque cada sistema, cada empresa vai ter uma instância do sistema, então a gente consegue fazer customizações para adequar, né? Então, na análise de aderência, a gente faz todo esse mapeamento de customização, e aí, depois dessa análise de aderência, a gente passa uma estimativa, que aí já é um contrato à parte, para desenvolver, tá? E aí tem também a parte de implantação, que é publicação em ambiente de produção, a parte de treinamento, transferência tecnológica. Tem suporte também durante o... O produto, ele o T2S Recintos é comercializado de duas formas. Ou ele pode ser implantado on-premise, né, num servidor local do cliente, ou no formato cloud-based, que a gente pode ou utilizar um servidor web do cliente também, ou a gente usa um servidor nosso. A gente trabalha com o Google Cloud hoje. Bom, Gustavo, além de todas essas funcionalidades que você falou pra gente, essas facilidades, essa adaptação, de poder fazer a customização de acordo com o cliente, quais mais benefícios o recinto tem ao contratar o T2S Recintos?
Eu acho que o principal benefício é ter essa flexibilidade tanto do formato de implantação, quanto a agilidade na implantação também, é bem rápido. Até porque já tem basicamente a estrutura toda pronta, só a parte de extração que precisa ser resolvida à parte, então o grosso assim, a gente já tá pronto. E eu acredito também que o fato de você ter um produto que atende a obrigatoriedade e ele tá sempre sendo atualizado, porque assim, a gente tem, quando você adquire a solução, você tem um custo de licenciamento e tem o suporte, né? No suporte já inclui todas as atualizações constantes. Então, por exemplo, a Receita Federal, ela mudou um endpoint, ou então ela adicionou um outro endpoint, ou ela tirou um endpoint. Não precisa ficar preocupado em ficar atualizando. Exato. A gente já vai dar esse suporte para eles. A gente vai estar acompanhando as mudanças que a Receita pode eventualmente pedir e adequando o sistema às mudanças que elas pedem. Então, o Recinto pode ficar bem despreocupado com relação a isso. Muito legal. E agora que já é obrigatório, a pessoa que está vendo esse vídeo ficar interessada, ela ainda pode contratar o T2S Recintos? Com certeza. Eu acredito que, como a gente tem essa agilidade na implantação, é uma ótima opção. Porque a obrigatoriedade já começou, né? Então, quanto antes se adequar, melhor. E assim, depois que começou a se adequar, contratou, tem algum limite de usuário? Não. O sistema, ele conta com com controle de acesso, né? Então, o administrador do sistema, ele mesmo cria os acessos. Então, por exemplo, entrou uma pessoa nova na empresa que vai trabalhar com isso, ele cria e passa o login para ela. E além dessa estrutura de controle de acesso, a gente não tem nenhum limite. Até porque nem tem tanta gente que vai acessar o sistema, porque o sistema é basicamente você acompanhar o que está sendo enviado automaticamente para ter certeza de que está tudo ok, né? Então, não tem a necessidade de ter muita gente acessando o sistema simultaneamente, mas de qualquer forma não tem nenhum limite de usuários simultâneos. E o pessoal aí, a gente até comentou que um pessoal mandou mensagem, né? Foi. Algumas perguntas, inclusive, que a gente tem feito aqui. Na hora da proposta, quais são as principais dúvidas aí que surgem, então, quando fala de T2S Recintos, dessa parte? Uma dúvida muito frequente é a parte das rotinas de extração, como é que funciona essa construção das rotinas de extração, que a gente deixa a critério do cliente, né? A gente tem uma equipe que pode trabalhar no desenvolvimento dessas rotinas de extração, mas a gente tem uma API já pronta para ser consumida. Então, eles podem, por conta própria, criar essas rotinas e consumir a nossa API para enviar esses dados. Isso é uma pergunta bem frequente. A outra é como é que funciona a parte de custo, né? Então, a gente tem um custo fixo de implantação, né? Que aí inclui aquela parte da análise de aderência que eu comentei, a publicação em ambiente de produção, o treinamento, a passagem de conhecimento, e tem um custo mensal, que é uma licença de uso do sistema, né? E o suporte, que aí inclui manutenção preventiva e corretiva para corrigir qualquer tipo de erro, bug que a solução possa apresentar, e também essa manutenção, essa evolução constante, essa adequação constante às mudanças que eventualmente a Receita Federal pode pedir. Ou seja, quem contratar o T2S Recintos só fica despreocupado que vai ter todo o apoio, toda a mudança vai estar ali sempre atualizado. Sim. Outra questão que a gente também recebeu, que foi até interessante, né? Que eu estava conversando com a Larissa, que tem alguns grupos de terminais que eles têm mais de um recinto, né? Tem mais de um terminal. Como é que funciona? Ele pode tratar de um grupo grande. Às vezes tem 2, 3 lugares diferentes e é do mesmo grupo. Eles podem contratar também para... individual? Individual. Individual é uma instância do sistema para cada recinto, independente se é do mesmo grupo ou não. Até porque de dados diferentes? Muitas vezes, sim, também. Mas a própria Receita Federal, ela pede, para você se autenticar lá no Syscomex para enviar esses dados, eles pedem um CNPJ, né? E por mais que seja do mesmo grupo, cada recinto alfandegado tem um CNPJ diferente. Então, não tem como enviar esses dados tudo junto, né? Tem que ser um sistema para cada terminal. Aí seriam então contratos isolados. A gente até pode fazer o mesmo contrato, mas, por exemplo, é uma licença de uso para cada terminal. Ah, legal. Você não vai contratar uma licença e usar no grupo inteiro. Vai ter uma licença do uso de software para cada terminal, para cada recinto alfandegado. Muito legal. Bacana. E quem tiver interesse, como é que faz para encontrar a T2S ou como é que faz para contratar a T2S? Inclusive pra gente deixar o contato aqui na descrição. Sim, é verdade. Né?
A gente, quem tiver interesse em conhecer mais, conversar com a gente, acho que dá para mandar um e-mail pro comercial@t2s, a gente entra em contato. Já anota aí o e-mail. Já tá aqui na tela também, a gente tá deixando aqui na tela para vocês. A gente tem um canal muito bom pelo site também, ou pelo telefone. E a T2S vai completar 20 anos, né, ano que vem. Sim, 20 Já anos. é uma empresa que é destaque no mercado de tecnologia e informação. Não, eu diria não só destaque no setor de tecnologia, mas tecnologia portuária, né? A gente, desde o começo, a gente sempre trabalhou focado no setor logístico portuário. É atendimento exclusivo do setor portuário. Exato. E a ideia de trabalhar assim, além de entregar uma equipe qualificada tecnicamente nas tecnologias de hoje em dia, é ter uma equipe técnica que conhece do processo, da regra de negócio. Então, acho que esse é o nosso principal diferencial e por isso que a gente vem dado tão certo aí no mercado. E com o diferencial também de que não atende só... Que nem o nosso estúdio fica no Porto de Santos, vocês perto, né, próximo, fica em Santos. A T2S, o escritório também fica em Santos, mas vocês atendem o Brasil todo e agora outros países também. Até agora tá com expansão global, é isso? Sim. A gente começou, né, muito por conta do trabalho remoto, que expandiu muito depois da pandemia, mas a gente já trabalhava remotamente em outros portos do Brasil antes da pandemia. Até porque hoje em dia existe uma série de ferramentas que possibilitam o trabalho remoto. Então a gente já atendia o Brasil todo, agora a gente já está expandindo para a América Latina, fazendo alguns contatos também na Europa, né, em Portugal, principalmente por conta da barreira, não ter a barreira da linguagem, né? Pô, a gente já está expandindo legal para atender outros portos. No Brasil hoje são quantos estados? São 12 estados já que a gente 12 trabalha. estados. Os principais portos do Brasil a gente já tem 1 ou 2 clientes assim trabalhando. Pô, muito legal. Uma coisa que eu achei legal da T2S é o lema de que não é o software que tem que se adaptar, não é a pessoa que tem que se adaptar ao software, né? É o software que se adapta ao cliente. Exatamente. E assim, o T2S Recintos é uma exceção no T2S, porque a gente não trabalha com produto. A gente vende o serviço de desenvolvimento de software. Então, desde o começo, a gente sempre trabalhou... Claro, existe casos que a gente desenvolve um sistema do zero? Existe. Mas o nosso foco maior sempre foi a integração e customização do sistema. Então, a gente nunca trabalhou com um produto de prateleira, que é como é chamado no mercado, né? A gente oferece o serviço de desenvolvimento e não o produto. O T2S Recintos é uma exceção porque é um produto que a gente encontrou a oportunidade, surgiu por conta dessa obrigatoriedade da Receita que deu para padronizar uma parte do processo, né? Mas a gente sempre trabalhou com desenvolvimento sob demanda, com serviços mesmo. Bem bacana, né? Interessante. Eu acho que deu para esclarecer bastante, né? Eu acho legal trazer, a gente sempre busca trazer pessoas que trabalham diretamente com porto, com tecnologia, para justamente... Conhece as dores, né? Do tirar do dia a dia, dúvidas, né? Exatamente. Que o pessoal tem. E se você tá vendo esse vídeo, você tá esperando o quê para entrar em contato lá com a T2S? Qualquer dúvida que tiver... Os contatos estão todos aqui na descrição. Isso aí. Telefone, e-mail, site. Ficou com dúvida, ficou faltando alguma resposta? Procura aí o Gustavo, ele vai poder te atender, vai poder tirar. O Gustavo e a equipe do Gustavo, né? Mandar também um abraço pra Márcia, pro Marlon, que também estão sempre aí atentos, sempre com muita eficiência e expertise no setor portuário. Com certeza. Tiramos algumas dúvidas aí que o pessoal mandou pra aqui, gente. Ó, a gente deixou aqui as mensagens que a gente foi recebendo aqui para não deixar... A pauta pronta, agradecer todo mundo também que mandou mensagem pra gente. Isso aí, gente. Cada comentário, cada like, cada coisa é muito importante pra gente e pra vocês mesmos, pra poderem tirar todas essas dúvidas, não é mesmo, Ri? Com certeza. A gente quer agradecer, Gustavo, o teu tempo, que a gente sabe que é um tempo precioso, é um tempo que é muita correria. Verdade. Então a gente quer agradecer o tempo de você ter vindo até aqui, conversar, bater esse papo com a gente, esclarecer a dúvida da galera e deixar já aberta a porta aqui do nosso estúdio para quando vocês quiserem só vir para tratar de outros assuntos ou tirar outras dúvidas. É sempre um prazer receber você aqui. Isso aí. Eu que agradeço o convite, foi um prazer passar um tempo aí com vocês. Inclusive no podcast, né? Falando aí da Márcia, do Marlon, Gustavo, estão convidados aí também. Tá? Vou conversar com eles pra gente marcar uma próxima. Ó, com a apresentação aí também, será bem-vinda. Muito legal. E a gente vai encerrando por aqui hoje o podcast um pouquinho diferente, misturado com TP Notícia. É um Porte Notícia ou um TPcast? TPcast é legal. Eu acho que eu também prefiro o TPcast. Sou melhor, hein? E juntou as duas coisas, né? Sim, porque... E se você ainda não viu, a gente vai deixar na descrição dos outros vídeos que a gente falou sobre a API, sobre outros assuntos interessantes aqui envolvendo o universo portuário.
É isso aí, galera. Ficamos por aqui, agradecemos vocês por verem esse vídeo até agora. E se você viu, então, esse vídeo até agora, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no nosso canal. Não perde mais tempo. O nosso canal tem crescido bastante. A gente tem trazido cada vez mais pessoas aqui, pessoas importantes que agregam valor e agregam conhecimento também em relação aos portos, ao universo portuário. E no TP Notícias, com muita curiosidade. Notícias, informação. Inclusive, tá pra sair, eu acho que já saiu, inclusive. Ok. Você já assistiu? Os 5 maiores porta-container do mundo. Verdade. Nós fizemos aqui. Qual será que é o maior, hein? Não sei. Qual que é o seu palpite? Coloca aqui pra gente e vai correndo assistir também. Não esquece. É isso aí. E vamos ficando por aqui. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.